O vento na chaminé? Viu? Nunca tinha prestado atenção. Tem certeza? Uhum. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, professor. Processo de concentração aqui pro evento. Ah, esqueci meu celular lá dentro. Putz, grita. Putz, grita. Eu estou tentando entrar no WhatsApp web aqui, eu vou encaminhar para vocês a programação da semana acadêmica, tá? Eu vou botar lá no Moodle isso mais especificado. Na semana acadêmica a gente não tem aula, certo? E tem umas palestras, tem uma palestra de simulação que eu indicaria para vocês assistirem, mas se vocês querem assistir, têm interesse em assistir outra palestra ou trabalhos aí, fiquem bem à vontade, tá? Aí, neste dia da semana acadêmica, vai ter uma tarefa, tá? Que é a avaliação da palestra que vocês participaram, tá? Então, é um resumo breve lá, pode ser só um texto escrito lá pelo Moodle mesmo, tá? Sobre a palestra aí. Isso é uma orientação da FTEC, tá? Para todos os professores aí, eu acho que os outros professores vão pedir alguma coisa similar, certo? Talvez não exatamente a mesma coisa, mas, enfim, no dia da semana acadêmica não tem aula, tem as palestras são online, certo? E aí, para validar a presença de vocês na palestra, né, para validar a presença como aula, tem essa tarefa avaliativa, né? Ela é simples de fazer, né? Enfim, eu acho que é válido. Eu não sei se vocês prestam atenção e tal, mas eu uso bastante exemplos, né? E destes exemplos, nem todos eu vivi, tá? Nem todos eu vivi. Alguns deles eu escutei em palestras, né? Inclusive em palestras da semana acadêmica, tá? Então, vou encaminhar aqui, eu consegui abrir esse cara aqui, encaminhar para elementos, ali, vai. E tem mais uma orientação aqui. Vou encaminhar para vocês também como acessar as palestras. Aqui, ó. Encaminhar mensagem. Essa e essa, vou encaminhar. Encaminhar para elementos. Foi. Enfim, então é isso aí. Depois eu vou fazer um áudio aí explicando, ou boto no Moodle, alguma coisa nesse sentido. Tá, estamos em 13 participantes, show de bola. Obrigado pelo adiamento aí da aula, tá? Pelo adiamento. Eu fico confortável em tocar a aula direto até as 10. Tá? Se alguém quiser falar e tal, pode fazer, não tem problema nenhum, né? A aula tá toda gravada aí, você consegue acessar depois. Eu não consegui colocar da semana passada ainda no YouTube, tá, pessoal? Mas até amanhã eu coloco sem falta aí. Eu já boto as da semana passada e dessa semana. Essa semana foi um pouco conturbada aí, o feriado aí puxou um pouco tudo para frente. E nesse feriado eu fiquei sem internet também, então tudo me atrasou. É semana que vem que é a semana acadêmica? Não, a semana acadêmica é no dia... não, é semana que vem, 14 e 15 de setembro, né? Eu tinha visto no meu celular. 14 e 15 de setembro. Isso aí, semana que vem. Dia 15 de setembro.
Então, sim, a semana que vem é a semana acadêmica. E assim, eu tô um pouco preocupado com o nosso cronograma, mas eu vou tocar as aulas normais, tá? Nesse ritmo. E há a possibilidade, não tá fechada ainda, mas existe essa possibilidade, de a gente fazer uma aula no sábado, para plantão tirar dúvidas, resolver exercícios e alguma coisa nesse sentido, tá? Eu sei que tem pessoal que tem aulas no sábado também, tem pessoal que tem TCCs aí, para quem está fazendo TCCs, também, a grande parte é no sábado, tá? Mas uma aula extra eu acho que é bem válida aí, talvez uma aula um pouco mais curta, enfim, mas eu acho que 3 horas é um tempo bom aí para resolver alguns exercícios e tirar algumas dúvidas, tá? Eu vou me programar, aí a gente vai entrar em contato. Me cobrem a semana que vem também, a outra aí, quando a gente voltar da semana acadêmica. Assim que a gente vai um pouco mais de conteúdo também, a gente vai mais tarefas, né? Que eu dei pouca tarefa para vocês, sou um professor muito bonzinho. Mas assim que a gente tiver mais tarefas, aí a gente vai tocar para frente. Bom, inclusive eu pulei uma tarefa. Nós tínhamos uma tarefa lá no capítulo 4 que eu não dei para vocês, tá? Então, não dei também não vou ficar cobrando. Que era referente a esse tipo de cálculo aqui, né, que a gente fez semana passada aí, em aula, tá? Desculpa, passou já, página virada, e hoje a gente vai falar de flambagem, tá? A gente vai falar de flambagem. Semana passada eu já tinha dando uma introdução nesse assunto, tá? É um assunto que gera muitas dúvidas. Vou passar o meu quadro aqui, não sei se vocês conseguem me ver, mas tudo bem. Mas fica bonitinho para gravação. É um assunto que gera muitas dúvidas, até teve um colega aí que pediu, né? Se eu, não sei se foi no meu WhatsApp ou, enfim, né? Se o alongamento era uma propriedade do material que influenciava na flambagem, tá? Então, a gente vai fazer alguns cálculos hoje juntos aí para dimensionar melhor componentes sobre flambagem, certo? Semana passada eu falei um pouquinho sobre flambagem local, tá? Local, que é esse tipo de flambagem local. Isso aqui é o pessoal do civil chama de efeito secundário, tem um nome específico assim, que tem a ver com segunda rigidez, tá? Porque isso já aconteceu, já errei nesse sentido, tá? De dimensionar baseado em resistência, tá? Em resistência, e aí você escolhe uma viga esbelta, né? E no cálculo passa, tá? No cálculo padrão aí que a gente utiliza de engenharia, aí que a gente aprende na faculdade, ele resiste, tá? Agora, quando você for colocar esse membro aqui numa uma aplicação da vida real, ele vai sofrer uma deformação desse tipo, aí, uma deformação chamada secundária. Isso é um pouco perigoso aí para a área civil e tal. Então, existem algumas proporções entre B e H que a engenharia civil respeita. Tá? Como a gente é da mecânica, a gente não tem esse feeling, tá? Mas, enfim, isso acontece, tá? Na vida real. Então, tem que só tomar um certo cuidado quando a gente menciona. Então, hoje a gente vai falar sobre flambagem global, que não tem a ver com esses efeitos. Então, isso gera um pouco de dúvida, tá? Porque tudo é flambou. Tá? Uma instabilidade qualquer, uma instabilidade qualquer, como é que eu vou dizer? Estabilidade qualquer, né? Uma instabilidade qualquer na tua estrutura que possa comprometer a integridade estrutural, né? O pessoal olha, é flambagem. Então, só para a gente separar, né? Flambagem local, né? Essa aqui é uma flambagem de efeito secundário,
Tá? Não lembro o nome de cabeça, acho que podia até ter pesquisado um pouquinho antes da aula, mas tudo bem. E o que a gente calcula, o que a gente vai aprender hoje é flambagem global. Flambagem chamada de global. Tá? E é o que faz a coluna fletir nesse sentido. Tá? Flambar nesse sentido. Flambagem global. Para dimensionar a flambagem, não tem muito a ver com a resistência do material. Tá? Porque mesmo uma régua fina e comprida, ela flamba na região elástica, certo? Na região elástica ela flamba. E isso é um pouco perigoso, tá? Na região plástica é possível flambar? É. Mas aí a gente tem uma curva que acontece mais ou menos assim, né? Uma curva de transição, certo? Deixa eu traçar esse gráfico com vocês. E quando eu traçar esse gráfico com vocês, eu consigo explicar ele um pouquinho melhor. Enquanto isso, enquanto eu vou me preparando, né? Então, flambagem global, ela depende exclusivamente, não, mas assim, um dos principais fatores que influenciam a flambagem são os apoios. Tá? Isso é outra dúvida que todo aluno tem quando começa a sair do meio acadêmico, do meio virtual, e ir para o meio real. O que é um apoio engastado, o que é um apoio rotulado? Tá? Então, aqui a gente vê, ó, o caso A são duas rótulas. Tá? O caso B é um engaste e outro engaste. O caso C é um engaste livre, certo? Um poste aqui, coluna livre. E o engaste D é engaste e pino, certo? Então, alguém falou alguma coisa? Eu escutei alguém falando aqui em casa. Então, essa condição de contorno, tá? Essa condição de extremidade, ela influencia na flambagem, e é esse coeficiente C que é o que vai nos indicar a flambagem. Professor, quando que a junta é pinada? Quando que a junta é engastada? Então, isso, quem vai dizer é o teu projeto. Isso quem vai dizer é você. Será que eu estou sem folha? Tensão, resistência. Tinha tantas páginas disponíveis. Não estou achando. Então, isso quem vai dizer se é pinado, se é rotulado, é você, é o seu projeto. Tá? Isso vai estar relacionado diretamente com a rigidez da tua extremidade. A rigidez da tua extremidade. Então, é soldado, professor. Eu tenho um pino, uma haste, soldei aqui e vou comprimir. Então, ela é bem gastada, certo? Certo? Porém, eu soldei numa chapa fina. Soldei a minha coluna numa chapa fina. Então, esta chapa fina não tem rigidez, tá? Não tem rigidez suficiente para influir uma junta engastada. Então, é soldado engastado? Sim. Se a base for rígida o suficiente. Quanto que é rígida o suficiente? Bom, pelo menos ela tem que ser mais rígida do que o membro, tá, que você está soldando. A tua base tem que ser mais rígida do que o membro que você está soldando. Então, por isso que é comum em máquinas, né, em estruturas metálicas, máquinas, enfim, você tem uma chapa bem grossa aqui. Aí vem o gringo e diz, porco, não pode ser mais
fina essa chapa, tá louco, quanto material fora, tá? Mas isso é uma condição de engenharia, a gente deixa a chapa com uma rigidez superior do que o pino, para garantir, olha só, a condição B ao invés da condição A, certo? A condição B, vocês estão vendo meu mouse aí, ao invés da condição A, tá? Que aí a gente, ó, sai do C igual a 1 para o C igual a 4. Isso é um ganho significativo, tá? Na resistência à flambagem. Então, isso, tá? Pino. Bom, se tá pino é rotulado, né? Já era. Parafusada, mesma coisa. É uma ligação parafusada, professor. Então é engastada ou é pinada? Depende da rigidez, tá? Que você ligando aí os teus membros, tá? Estou com o WhatsApp aberto aqui, deixa eu fechar para não atrapalhar a nossa aula. Aí vi que o João botou aí. Ah, o link não é do Zoom. Tá. Agora que eu vi que tinha um pessoal perdido aí. Tá. João. Agora foi? Tá. Desculpe, pessoal. Show. É que eu gero diferente, eu acho que eu falei isso na primeira aula, e eu não fiz assim nas primeiras aulas. E depois eu fiz, então isso pode ter gerado um pouco de confusão com vocês, né? Eu deixo a última aula em cima, né? A aula mais recente em cima e a aula mais antiga embaixo. Então, quando você vai rolar o Elementos e Máquinas, clica lá no Moodle, fica mais organizado, tá? Faz um tempo que eu faço assim, dá um pouco mais de mão para mim, mas eu me dou esse luxo. Talvez vocês não estejam acostumados. Bom, então, dito isso, tá? Quem vai dizer se a ligação é rotulada ou é engastada é você, é o seu projeto, baseado na rigidez do teu conjunto, tá? Do teu conjunto. Então, mesmo se tem 50 parafusos, tá? E a tua base não tem rigidez, você tem uma ligação rotulada. Tá? Esses 50 parafusos, se a tua base é muito rígida, é engastado. Tá? Quanto rígida, professor? É difícil dizer, tá? Tem que ser mais rígido do que o teu membro. E olha que isso é cruel, porque você pega uma haste, tá? Para flexão aqui, ela é bastante rígida. E uma chapa, ela é mole. Tá? Você tem que aumentar um monte a espessura da chapa ou colocar uma nervura atrás da chapa, né? Para ter rigidez equivalente à barra, à coluna. Tá? Bom, então aqui a gente já falou dos Cs, tá? Alguma literatura, alguns livros, eles tratam o L equivalente, certo? Então essa aqui é a condição básica de Euler, tá? Essa aqui é a condição básica de Euler. E aí eles equivalem as outras vigas, tá? Com o L equivalente. Então aqui, ó, tem L, tá? Esse é o 1. Aqui ele separa do ponto A para o ponto B um L sobre 2, certo? Metade do L seria equivalente a uma condição desse tipo. Aqui seria 2L, tá? Está bem especificado aqui. E aqui 0,707 L, tá? Além disso, o Shigley indica você utilizar um valor conservativo e não um valor teórico. Tá? E não um valor teórico. Por quê? Justamente por causa dessa dúvida de quando é engastado. Então, ó, ele considera engastado igual ao pinado. Tá vendo? Um valor conservativo e um valor recomendado. É isso que eu quis dizer. Ah, você pode passar 20%. Tá? Então, é só uma recomendação. Tá? Porque a flambagem ela é bem bandida, certo? A flambagem é bem bandida. Por que bandida, professor? Porque você calcula para a carga centralizada. E é normal você ter carga excêntrica. E a carga excêntrica aumenta o risco de flambagem. Então, por isso que ele utiliza um valor um pouco maior, hein? Um pouco maior. E aquela questão, né? Ah, é engastado, então, é 4.
tá? Então, a gente já diz, ó, usa 1.2, tá? Aí saber se o teu engaste é engaste mesmo, né? Ó, vínculos perfeitos são difíceis de serem representados, tá? A minha carga é axial, tudo bem, mas de repente a tua usinagem tem uma tolerância aqui na fabricação, o teu guia linear tem uma folga, certo? E isso gera excentricidade no teu sistema. Então, isso você tem que cuidar no dimensionamento para a flambagem. Então, dito isso, o dimensionamento da flambagem é barbada. É barbada, tá? É a fórmula de Euler para colunas longas, certo? Que é essa 443, considerando C, tá? Derivada da 442 sem o C, né? Considerando o L equivalente, tá? Ó, para outras condições, é utilizado um L equivalente ou uma constante C para a condição. Então, acho que o Hibbeler utiliza L equivalente, se vocês querem dar uma olhada lá, ele utiliza o C, né? Com essa condição de valor recomendado aí, né? Para você não extrapolar. Tá? Extrapolar. Vamos para um exemplo prático. Vamos para um exemplo prático. Tinha aqui, eu vou pegar o exemplo daqui mesmo, tá? Queimar meus cartuchos aqui. Esse aqui, ó. É o que vocês vão fazer lá na tarefa, tá? Exemplo 419, certo? Eu não sei se esse exemplo no livro lá que a gente tem, porque esse aqui eu tenho da última edição, tá? Da 10ª edição. Nem sei se é a última, mas é a 10ª edição. E o PDF a gente tem da 8ª, aquele que está no grupo lá. Então eu acho que esse exemplo aqui na 8ª edição era um exercício, tá? Depois a gente pode conferir isso aí. Mas tudo bem, vamos usar do que a gente tem. Tá? Então, um cilindro hidráulico tem o bore é o êmbolo. Um êmbolo de 80 milímetros, operando a pressão de 5,6 megapascal. Tá? Ó, ele fala aqui que as extremidades, tá, são pinadas em qualquer plano para a flambagem. Certo? O aço é feito de aço forjado AIS 1030, sem nenhum tratamento térmico. Utiliza o fator de segurança 3. É normal utilizar um fator de segurança alto para a flambagem. Tá? E ele pergunta, né, qual é o tamanho preferido, tamanho preferencial baseado no que você tem no mercado. Se a coluna tem 1,5 metros. 1,5 metros. Então, repetindo um pouquinho, sendo um pouquinho repetente da semana passada, né? Repetindo um pouquinho o que eu falei na semana passada. Deixa eu até puxar aqui as folhas que eu devo ter aqui na semana passada. Foi uma coisa assim que a gente falou, né? Então, tem uma pressão, aplica no êmbolo, o êmbolo, né, vai ter que romper uma carga do cilindro, certo? Então, a gente viu a pressão atuando em todas as superfícies, fez um diagrama de corpo livre só do êmbolo, né, e descobriu que pressão vezes a área do êmbolo tem que ser igual à carga. E a gente descobriu qual que é a área preferencial desse êmbolo, certo? E depois daqui a gente foi para a teoria de vasos de pressão para dimensionar a casca do cilindro. Agora a gente vai dimensionar a haste do cilindro. E olha, essa haste tem uma força aqui, tem uma carga aqui, né, uma pressão aqui, uma carga aqui. Então está sob efeito de compressão. Então o cilindro hidráulico tem essa característica, ele está sob efeitos de cargas compressivas. Vou pegar os exemplos. Exemplo 419. Certo? Vou botar aqui na minha tela para me ajudar. Eu vou copiar aqui, ó. O diâmetro do êmbolo, 80 milímetros. A pressão é 5,6 megapascal. Tá?
ele não fala qual que é a carga. Então, a gente vai descobrir qual é a carga que esse cilindro consegue. Como é que a gente descobre a carga? Olha só, carga é igual a pressão pressão vezes área do êmbolo. Então, nossa carga vai ser pressão vezes πd ao quadrado sobre 4. Beleza? Calculadora aqui. Companheirinha. Se vocês quiserem calcular aí, como está postado no chat aí, facilita para nós. Ó. Embora tenha aqui tem aqui no exemplo, né? Tudo bem. Então vamos fazer 5,6 megapascal. E lembra, eu uso megapascal, eu uso milímetro. Então é 80 ao quadrado, ponto 25. Eu faço assim, em vez de usar o quarto, tá? Não sei se dá para visualizar aí. Ponto 25 vezes 80 vezes π vezes 5,6. Vamos calcular. 28.149 newtons. 28 quilonewtons. Então, essa é a minha força. Essa aqui é a minha carga. Então, eu tenho um êmbolo. Está diferente aqui a cor. Longo, 1.500 milímetros. Minha suja, está louco. 80 de diâmetro. E eu quero saber o diâmetro da haste. Esse diâmetro tem que ser tal que garanta, tá, que com a carga, vou botar em cima do desenho, mas acho que ficou claro. Aqui você tem a pressão. Que com essa carga compressiva não flambe. Com um coeficiente de segurança 3. Estava esquecendo. ND igual a 3. Coeficiente de segurança 3. Beleza? Vamos olhar agora a fórmula do Euler. O que ela vai dizer para nós? Que é o que a gente vai utilizar. Tá? Flambagem global, certo? Flambagem global de uma coluna longa. Eu vou usar a fórmula. Ah, professor, como é que você sabe que essa coluna é longa? Eu ainda não sei. Tá? Eu ainda não sei. Eu vi que o chat piscou aqui, não estou conseguindo abrir. Tá? Depois eu já, a hora que eu abrir, já respondo. Se quiser abrir o áudio e falar também, é até melhor. Tem uma dúvida instantânea, assim, abre o grito. Né? Criança ganha leite, é criança que chora. Não chora, não ganha nada. O colega questionou se não é 500 milímetros o comprimento do exemplo, pelo que eu entendi. Então, vamos voltar lá. Ele tem duas perguntas. 419, esse aqui. Ele pede qual, usando o fator de projeto 3, selecione o tamanho, né, da haste, se o comprimento é 1,5 metros. Letra B, repita a parte A, letra A, para o comprimento de coluna de meio metro. Meio metro. Então, ele vai pedir para se a haste fosse 1,5 e se a haste fosse meio. O que mudaria? A gente vai fazer duas contas aqui. Era essa a dúvida? Fechou? Vamos lá olhar a equação do Euler. A equação do Euler é esta daqui. 4,43. P crítico igual a C, π e I sobre L ao quadrado. Ó, L ao quadrado eu tenho, né, que é o nosso comprimento. O E do material é 207 megapascal, né, padrão do aço,
para o Shigley. O I eu não tenho, mas eu consigo descobrir, né? Eu tenho o diâmetro. Ah, não, eu não tenho diâmetro. O diâmetro é o que eu quero descobrir. Então, eu vou descobrir o I e depois descobrir o diâmetro. E o que é esse carregamento crítico? O que é esse carregamento crítico? Então, para a falha de flambagem, como ela acontece abruptamente, repentinamente, a gente não é que não dimensiona por tensão, porque logo é para baixo, logo para frente a gente vai dimensionar por tensão. Mas a gente dimensiona baseado neste critério, né, que me aviga, de carregamento crítico. Ó. Eu posso carregar, até um valor que ele... Olha, viu? Quebrou. Até um valor que ele rompe. Tá? E esse valor que ele rompe é o meu carregamento crítico. Perdi minha viga flambagem agora. É o carregamento crítico. Então, nesse exemplo, qual que vai ser o meu carregamento crítico? O meu carregamento crítico, o nosso PCR, ele vai ser, no mínimo, 3 vezes a carga. 3 vezes a carga. 3 vezes aqui, ó. 84,446 newtons. Então, eu não falei ainda sobre tensão, né? Não ainda falei sobre tensão. Porque para a viga longa a gente usa, né, a tensão não importa. O que importa é a carga elástica. Tá? Embora, né, no meu exemplo aqui mostrou que a tensão importa sim. Mas ele flamba não é pela tensão, é pela rigidez. Tá? Não é pela resistência, é pela rigidez. Então, por isso que a gente utiliza essa ideia de carregamento crítico. Logo aí na frente, a gente vai usar uma tensão crítica, um sigma crítico, tá? Que nada mais é que o carregamento crítico dividido pela área, certo? Então, A gente usou 3 vezes a carga porque o coeficiente de segurança dessa situação é 3, isso? isso aí. Ah, tá. Beleza. Aqui a fórmula aqui. P crítico é igual a C. Eu me esqueci. C I E I sobre L ao quadrado. Essa aqui é a fórmula de Euler. A fórmula de Euler. O nosso I. Se vocês têm dúvida do I, tem que procurar as tabelas de eu vou botar diâmetro da haste, tá? DH, de momento de inércia, na quarta sobre 64. Temos lá no final do Shigley. E daqui eu vou descobrir vou dimensionar, tá? Minha haste para o carregamento crítico. Então, vou isolar, vou substituir isso aqui e isolar o D. Vamos fazer isso por partes. P crítico, já vou botar o L para lá, tá? Multiplicando, vezes L ao quadrado, isso é igual a C, pi, E, pi, D, da haste na quarta, sobre 64. E agora eu isolo o meu diâmetro. Diâmetro na quarta, da haste, será 64, carregamento crítico, vezes L ao quadrado, sobre C, pi ao quadrado, E. Tá? E agora aplico a raiz na quarta potência, nos dois lados, aqui a haste. Tá? Então, vamos pela anotação de ensino médio, vai. 64, P crítico, vezes L ao quadrado, sobre C, pi ao quadrado, E. Nem vou tirar da raiz aqui, fatorar, não fazer nada. Faltou quadrado no pi. Pi ao quadrado. Isso? Que a fórmula já é π ao quadrado. Já é pi ao quadrado? Isso.
Ah, já é π ao quadrado. Tá certo. Aqui vai ficar π ao quadrado e aqui vai ficar π na terceira. Que junta este π com este π. Este π com este π fica π na terceira, π na terceira. Bom, daqui eu tenho todas as informações. Tá? Eu tenho o carregamento crítico aqui na minha pilha, tá? Na pilha da calculadora. Vou botar 64 vezes o comprimento 1500 ao quadrado, multiplicando tudo isso aqui. O C, como eu tenho biapoiado, tá? As extremidades biapoiadas, ele fala o problema vai ser 1. O π ao cubo e 207.000, que é meu módulo de elasticidade. Isso aqui, calcula tudo isso aqui, vai dar um número gigante. E agora, vou tentar fazer de duas maneiras, raiz quadrada, 37, e aqui 0,25 elevado. É isso aí. 37,1 milímetros. Tá? Então, com diâmetro de 37,1, eu teria uma haste de 1.500 para a carga, né? A carga baixa aqui, pressão vezes a área, resistente. Tá? Claro que no mercado eu não vou achar um diâmetro de 37,1, eu vou achar, sei lá, 38, né, que é em polegada, 1,5 polegadas, ou 40 milímetros, enfim. Vou trabalhar com o valor de mercado disponível acima de 37. Ah, professor, eu consigo comprar um de 36,5, dá para usar? O que vai acontecer? O teu coeficiente de segurança não vai ser mais 3. Aí é você que assume o risco, né? Dá para baixar esse coeficiente? Dá, então beleza. Ah, não, é norma, né? Ou a empresa sempre usou 3, se usar menos que 3 dá problema. Né? Então não dá para usar menos que 3. Certo? Mas esse é o diâmetro dimensionado nestas condições. Tá? Então, ele Qual foi o valor usado para C ali no... Foi usado 1. Por quê? Por que foi usado 1? Porque no problema, deixa eu abrir aqui, no problema ele fala que ele é biapoiado. Tá? Ó, deixa eu tirar a parada aqui. Ó. A haste do pistão, né, a haste do cilindro, pode ser considerado como uma coluna com ambas extremidades rounded, que é pinadas. Pinadas. E aí, se a gente for lá nas condições de extremidade do Euler, ó, pinado, pinado, né? Rounded, rounded, a constante C é 1. Tá? E é igual a 207, sim, E é 207 gigapascal. Gigapp é igual a 207.000 megapascal. Tá? Então, vou botar aqui.